Nessa época do ano, muitos pais estão à procura de uma creche para deixar os filhos. A demanda por esse tipo de serviço aumenta e muito. Mas quem tem o direito a uma vaga em creche pública? E se não existir essa vaga? Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado Fabiano Silva Leite, especialista em direito civil. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, então, doutor, quem tem direito à escola pública ou creche pública? Bem, em tese, a creche pública, quem tem direito são as crianças de 0 a 3 anos de idade. Por que eu explico? Na Constituição Federal, lá no artigo 7º, que diz acerca dos direitos do trabalhador, está previsto que a creche é uma obrigação do 0 aos 5 anos. Contudo, outras legislações, como o próprio ECA, vem trazendo essa obrigatoriedade do 0 aos 6 anos. E no ano de 2013, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que diz o seguinte: a educação agora é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Ou seja, essa educação infantil, que era pré-escola, ela foi migrada para o ensino obrigatório. A educação infantil é uma obrigação do Estado. Isso. E se, por exemplo, a resposta, um pai vai lá procurar uma vaga para o filho nesse período que o senhor disse aí, e a resposta é não, não tem vaga? Bem, a própria lei que regulamentou, que é a Lei 12.796 de 2013, ela deu um prazo para os estados e municípios se adequarem, e esse prazo se expira agora no ano de 2016. Ou seja, a partir desse ano, eles têm que estar adequados à nova norma, que não mais que regulamentou a emenda constitucional 59, né, que previu essa educação obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Quem fizer o dever de casa, qual é a sanção? A sanção, no caso aí, o administrador está sujeito à punição tanto na esfera civil, até mesmo na esfera criminal. Ou digo, se o pai chegar na escola e não tiver vaga na creche, ele pode estar acionando a justiça. Inclusive, eu cito aqui um importante precedente, que é um agravo aqui no Supremo Tribunal Federal, de autoria do ministro Celso de Mello. Não de autoria, de relatoria, corrijo, né? O que ele entendeu nesse agravo? Que além do Estado ser obrigado a disponibilizar a vaga, ele é obrigado a disponibilizar próximo à casa da pessoa. Pois é, e se o pai chegar lá e não tiver vaga e dizem para ele que tem muito longe de casa, o que ele faz? Ele tem aí diversas opções. Ele pode estar procurando a Defensoria Pública para fazer valer o seu direito, pode estar procurando o Ministério Público, pode estar procurando a própria OAB, que aqui no Distrito Federal tem a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, com a comissão temática, e ele pode estar também acionando um advogado particular. Estados como, por exemplo, São Paulo, já tem simulado que o direito à vaga a uma creche próxima à residência da família pode ser atacado via mandado de segurança, ou seja, é um reconhecimento de direito líquido e certo. Né? Doutor, a criança que já está matriculada numa creche, já tem uma vaga, esteve na creche durante este ano de 2015, ela já está praticamente garantida para o ano de 2016 ou não? Ela entra aí na concorrência com novos estudantes, novos alunos, novas crianças que precisam dessa vaga? Não, no caso aí, a criança ela tem que ter a matrícula dela automática, a rematrícula automática. Ou seja, ela não tem que entrar novamente numa fila de espera ou algo similar. Pois é, esse negócio de fila, o que pode ser feito em relação a isso? Quem entra ano, sai ano, a gente percebe via mídia que sempre existem filas, tanto para a educação básica como para creches, né, em várias localidades do país. Isso é legal ou é ilegal? Bem, o problema da fila não era para ela existir. Mas também temos que olhar o lado da razoabilidade, porque sabemos que o brasileiro ele tende a deixar tudo para a última hora. Ou seja, aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem as regionais de ensino que fazem essa matrícula, né? Tem o 156, que a pessoa pode ligar no 156 e se informar melhor da matrícula. Contudo, a gente observa que os pais viajam de férias, né? Fazem diversas outras coisas. Quando é nos últimos dias, eles procuram escola. Vamos falar agora de ensino fundamental. Vamos supor que o pai chegue numa escola ou a mãe chegue na escola e não tenha vaga para a criança de 6, 7 anos, aquele momento em que a criança entra para a alfabetização e ensino fundamental. E só tem a vaga muito longe de casa. A criança tem direito a transporte escolar?
pai faz nesse caso? Em primeiro lugar, ela tem direito à vaga próxima à casa dele. Ou seja, a educação é um direito assegurado na Constituição. Ou seja, não basta só o Estado disponibilizar esse direito. Ele tem que disponibilizar também o acesso a esse direito. Ou seja, a criança tem o direito de estudar próximo à casa. Sabemos que tem alguns bairros que têm dificuldade, inclusive, do Estado criar novas escolas. Nesses casos, excepcionalmente, que é onde não tem como o Estado criar uma vaga próxima à residência daquele infante, aí sim ele pode ser remanejado para uma escola um pouco mais distante, mas o transporte escolar é obrigatório. Aí o Estado tem que garantir isso, ou o município? O Estado ou o município, né? O ente que for responsável tem que garantir obrigatoriamente o transporte escolar para aquele infante. E se não tiver, qual o caminho do pai aí para tentar uma alternativa, né? Que às vezes o pai também não tem meios de levar essa criança. Bem, se não tiver, é o caso, inclusive, de ele estar procurando aí o próprio Ministério Público, a Defensoria, que eles entram com a ação chamada ação civil pública, inclusive para obrigar esse administrador a disponibilizar o transporte escolar para aquela região. Sabemos que algumas cidades aí do Brasil contam também com a situação do passe estudantil, ou seja, o transporte público faz aquela locomoção da criança até a escola. Ou seja, o Estado tem que disponibilizar um ou outro para a criança. E qual a importância da inclusão aí de crianças? A gente está falando de ensino infantil, ensino fundamental para as crianças, vagas, mas também tem educação inclusiva, né? Isso é muito importante estar garantido. A educação inclusiva, ela visa aí uma coisa importantíssima, inclusive o acesso das pessoas com necessidade especial à educação básica. Ou seja, a educação inclusiva, hoje, com essa nova regulamentação dessa lei que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2013, inclusive ela tirou esse termo de ensino especial, ou seja, isso não existe mais. Mas sabemos aí que tem alguns gargalos, que passa, por exemplo, na formação dos professores, né, da própria comunidade escolar, que tem dificuldade ainda para aceitar o aluno com necessidade especial, né, as adaptações até em prédios públicos, né, logradoras. Então, a educação inclusiva hoje ainda é um desafio no Brasil. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Fabiano Silva Leite, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do acesso às creches e ao ensino fundamental. Obrigada pela participação.